Abra sua Bíblia, meu querido, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre casamento. Na verdade, sobre um pedido de casamento. Mas não é bem sobre esse casamento que vocês estão pensando, não. A Bíblia frequentemente compara a relação de Jesus Cristo com a sua igreja com o casamento. Então, eu intitulei o sermão dessa noite como Jesus quer casar com você. Jesus quer casar com você. 2 Coríntios 11, 2 será projetado também. Diz assim: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Vamos começar falando sobre esse casamento, falando sobre o noivo, Jesus Cristo. Jesus é maravilhoso, não é verdade? Qual é a característica de Jesus, do Jesus terreno? A gente sabe que Jesus é inteiramente Deus e inteiramente homem. Mas do Jesus que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, Jesus que esteve aqui na terra, qual a característica mais admirável que você acha em Jesus? Qual é a característica mais impressionante? Na sua opinião, eu fiz essa pergunta a algumas pessoas e as respostas foram: bem, Jesus é amoroso. Jesus foi extremamente amoroso, falando, no tratar das pessoas, no tratar com os discípulos. Quando ele curava alguém, era com amor. Quando ele estava sendo crucificado, ele chegou a dizer: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Se isso não é amor, seria, né? Ele nos ensinou a amar de forma incondicional. Outra pessoa respondeu: altruísta. Eu acho que a característica de Jesus mais admirável é que ele foi uma pessoa extremamente altruísta, que é o oposto de uma pessoa egoísta. Uma pessoa altruísta é aquela que pensa nos outros antes de pensar em si. Não age por interesse próprio, age sempre em prol dos outros. E Jesus Cristo é assim. Outros poderiam falar: inteligente. Jesus foi extremamente inteligente, sábio, né? Certo dia ele conseguiu salvar uma mulher adúltera que ia ser apedrejada apenas com uma frase: aquele dentre vós que nunca pecou, que seja o primeiro a lhe atirar pedra. Outro dia quiseram saber a opinião de Jesus, se era lícito ou não um judeu pagar tributos a César. Era uma armadilha, né? Eles queriam saber a opinião de Jesus. Ele disse assim: me deem uma moeda. De quem é a inscrição que está aqui nessa moeda? Responderam a ele: é de César. Pois então, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Foi a resposta perfeita para a situação. Ele agia com sabedoria e tinha sempre a melhor resposta para todas as situações, inclusive na infância. Teve um dia que José e Maria encontraram Jesus com 12 anos no templo, entre os mestres, ouvindo e ensinando. 12 anos. E todos que o ouviam estavam maravilhados com o conhecimento dele e a forma com que ele pregava. De fato, ele era muito inteligente. Mas, na minha opinião, caso me fizessem essa pergunta, eu responderia que as características mais admiráveis na pessoa de Jesus Cristo são as características do seu coração. E nessa noite eu quero que você me acompanhe numa jornada para entendermos o coração de Jesus. Mateus capítulo 11, o verso 29. Vai ser projetado, quer, por favor? Mateus 11, o verso 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
e encontrareis descanso para as vossas almas. Deixa eu te falar nessa noite sobre o coração de Jesus. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles possuem 89 capítulos. 89 capítulos, se você somar tudo, dá 89. Há apenas um versículo que fala sobre o coração de Jesus, que é esse. Um versículo. Na Bíblia, o coração representa o centro vibrante de tudo que a gente faz. O coração é o que motiva nossas escolhas, é o que nos direciona, né? É o que nos define. Não é penso, logo existo, é amo, logo existo. A gente não toma as nossas decisões com base só no nosso intelecto. Vou te dar um exemplo. Quantos aqui sabem que refrigerante faz mal para a saúde? E por que você continua tomando? Está vendo? Sabe por quê? Porque você não faz as suas escolhas somente no que você sabe. Você escolhe com base no que você ama. Então o coração é esse centro vibrante de tudo que a gente faz. A pergunta é essa: o que é que está no coração de Jesus? O que é que está no coração de Deus, já que, como sabemos, Jesus é Deus? E ele vai responder: o que está no meu coração é mansidão e humildade. Mansidão e humildade. De coração eu sou manso e humilde. Ele não fala, eu sou justo e santo. Ele não fala, eu sou inteligente e altruísta. Eu sou exaltado e digno de coração. Nem mesmo que ele é alegre e generoso de coração. Quando Jesus nos conta o que é que o motiva lá no fundo, o que é mais verdadeiro sobre ele, né? Quando ele expõe o íntimo dele para nós, ele usa apenas 2 palavras. Sabe o que é que está no cerne das minhas decisões? Mansidão e humildade. Essa palavra manso, ela aparece algumas vezes na Bíblia. Aparece em Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aparece em Mateus 21, 5. Quando Cristo entra em Jerusalém, né, montado num jumento e tal, indicando, né, que ele entrou de forma humilde. Isso citando um texto lá do Antigo Testamento. Aparece em 1 Pedro 3, 4. Quando Pedro fala o seguinte, ó, a beleza da mulher não deve estar nas coisas exteriores, deve estar no seu interior, com um coração manso, um coração dócil e gentil. Inclusive, gentil, guardem essa palavra. Gentil é a palavra original no grego para manso. Gentil. Então, observe quais são as palavras que Jesus usa para definir o coração dele. Manso, dócil, gentil. Se eu te falasse assim, me fala o que é que vem na tua mente quando você pensa em Deus. O que é que vem na tua mente quando você pensa em Deus? Você pensa em um Deus manso, dócil, gentil? Mas aí ele usa uma segunda palavra, humilde. Essa palavra no original, ela não faz referência à virtude da humildade, sabe? O oposto do orgulho, não é nesse sentido. Ela faz referência a ser rebaixado pelas circunstâncias da vida. Sabe quando a gente fala assim, poxa, eu fui na casa ontem de um amigo, uma casa tão humilde. Ou então, tem tantas pessoas precisando de ajuda, famílias tão humildes. Sabe? É nesse sentido de humildade, nesse sentido de escassez. Então, a figura dessa pessoa humilde seria a de alguém que não impressiona socialmente. Alguém que não é o centro das atenções. Alguém em que os olhos não estão focados nele, sabe? Alguém que não faz nada para chamar a atenção para ele. E Jesus está dizendo que é assim que é o meu coração. E sabe por que razão ele é tão humilde? Porque em nenhum momento o olhar dele esteve voltado para ele mesmo. Em todos os momentos a atenção de Cristo está em nós.
É como se Jesus estivesse dizendo: eu estou completamente focado em vocês. Eu quero vocês, eu quero tocar na vida de vocês. Eu quero ter um encontro com vocês. Eu quero me relacionar com vocês. Meu querido, será que esse tempo todo você não entendeu Deus da forma errada? Será que você não entendeu Jesus da forma errada? Jesus é Deus. E aquilo que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. Quem disse isso foi A.W. Tozer. Aquilo que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. Ele acreditava que se você tiver uma visão distorcida sobre Jesus, você vai ter uma visão distorcida sobre todo o cristianismo. C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, disse: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Ou seja, eu não vou passar o dia olhando para o sol, mas eu passo o dia olhando para as coisas por causa do sol. Tudo que eu vejo, tudo que eu enxergo é por causa do sol. E isso é Deus. Pode ser que você, obviamente, não vai ficar o dia inteiro pensando em Deus, 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 Deus. Mas tudo que você fala, tudo que você faz, tudo que você pensa, deve ser pautado pelo entendimento que você tem de Deus. E eu vejo, infelizmente, muitas pessoas tendo uma visão distorcida de quem é Deus, de quem é Jesus. Por isso elas não vivem de uma forma plena o relacionamento que elas têm com Jesus. E também elas não vivem de forma plena a vida delas. Então vamos voltar ao versículo base dessa mensagem, 2 Coríntios 11, 2. O zelo que tem por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. No versículo seguinte, o verso 3, Paulo continua. Olha o que ele diz para os irmãos de Corinto: mas eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou Eva com a sua sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Era o temor de Paulo, que as mentes dos irmãos de Corinto fossem corrompidas. Uma grande estratégia de Satanás é justamente isso. Preste atenção. Se Satanás não conseguir te fazer ser um ateu, se ele não conseguir te fazer erradicar Deus, tirar Deus totalmente da sua vida, se ele perceber que ele não vai conseguir fazer isso, ele pelo menos vai tentar distorcer quem é Deus para você. No Gênesis ele não conseguiu fazer com que Adão e Eva fossem ateus, né? Deus andava com Adão e Eva. Mas ele conseguiu fazer com que eles tivessem uma visão distorcida de Deus. A serpente falou: sabe aquele Deus lá? Ele não é bem assim não. Ele está escondendo coisas de vocês. No ouvido lá de Eva. Paulo escreveu esta carta aos irmãos de Corinto depois de que ele recebeu a notícia de que falsos profetas chegaram em Corinto. E ele temia que esses falsos apóstolos seduzissem os cristãos de Corinto para longe de uma adoração pura, longe de uma adoração sincera de Deus. Ele temia que o povo de lá fosse influenciado por ensinamentos errados, práticas erradas. Eles ainda iriam crer em Cristo, mas eles teriam uma visão distorcida daquele Cristo. E eu te pergunto, isso acontece hoje em dia? Será que vemos crentes aí em igrejas que até têm fé, creem em Cristo, mas creem numa visão errada, biblicamente errada, estão gastando energia, tempo para fazer algo que biblicamente é errado? Será que a gente vê isso nas igrejas hoje? Essa estratégia de Satanás é usada até hoje. Ele vai querer sim que você tenha essa visão equivocada de Jesus, porque se você tiver essa visão errada, você vai ter uma visão errada também sobre tudo. Então o coração de Cristo, como eu disse, é manso, humilde, gentil e dócil. É aquele coração que chega completamente desprovido de vaidade. Será que esse tempo inteiro você não tinha entendido Deus como um Deus carente, que estava lá no céu? Eu vou criar esse povo aqui para me adorar, e quando um deles me desobedecer, eu mando para o inferno. Não.
O nosso Deus não é assim. O nosso Deus é autossuficiente. O nosso Deus, ele não precisa de nós, ele é autoexistente. Ele não precisa da nossa adoração sequer. Sabe, as músicas que nós acabamos de cantar, ele não precisa desse louvor. O nosso Deus, ele não precisa de nada. E aí você pergunta, por que ele me criou? Por que ele me criou? O nosso Deus, ele não precisa de nada. Ele já era pleno antes da gente existir. Ele já era completo antes das coisas serem criadas. Ele já estava satisfeito nele mesmo. Ele é autossuficiente. Mas aí alguém pode pensar, né? Mas isso é uma notícia horrível, né? Deus, ele não precisa de mim. Pelo contrário, a notícia não é horrível. É a notícia mais maravilhosa do mundo. Sabe por quê? Porque se ele não precisa de você, significa que ele te criou porque ele quis. Ele te deseja. Ele não está te usando como um brinquedo, como uma marionete, sabe? Para obter vantagens. Olha, eu vou te criar aqui e aí você me dá isso em troca. Não. Eu quero você, eu desejo você, eu amo você. Esse é o coração do nosso Deus. Mas Rafael e as minhas mazelas, Rafael e as minhas imperfeições, e os meus defeitos, ele deseja as suas imperfeições. Guarda isso que eu vou te falar agora. O seu erro, o seu pecado, os seus problemas fazem a alegria de Deus. Eu sei que parece errado isso que eu estou falando aqui, mas eu vou explicar. Os seus defeitos, né, os nossos defeitos, as nossas aflições, a nossa imperfeição, tudo isso faz a alegria do nosso Deus. Não quando você erra, não quando você peca, mas sim quando você entrega isso a Ele. Olha o que é dito na parábola de Lucas 15. Lucas 15, verso 7. Há alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ele está dizendo que se arrepender, que levar a miséria até Ele, é motivo de ter festa no céu. Deixa eu te explicar com uma ilustração. Eu estou lendo esse livro aqui, que se chama Manso e Humilde, de Dane Ortland, editora Pilgrim. E nesse livro o autor dá um exemplo incrível. Inclusive, se você tiver a oportunidade de adquiri-lo, é fácil encontrar na internet, eu recomendo, o livro é maravilhoso. Ele vai te dar um novo entendimento sobre Jesus, sobre a Bíblia, o livro é incrível. E no livro o autor dá a seguinte ilustração. Imagina que você é um médico. Imagina que você é médico. E aí você conseguiu desenvolver um equipamento, uma tecnologia, e com esse equipamento você conseguiu descobrir a cura para uma doença que está matando milhares de índios, uma doença infecciosa, uma doença terrível, que até então não tinha cura e você descobriu. E aí você pega esse equipamento e vai para o meio da mata, monta uma tenda lá, né, para tentar curar os índios. Só que a princípio ninguém quer. Os índios olham assim, desconfiam, e aí não, eles procuram por si próprios a cura, né? Eles não confiam em você. De repente, alguns poucos corajosos se aproximam e falam, não, eu quero essa cura aí, você encontrou a cura para a minha doença? Eu quero ela. Qual vai ser a sua reação? Você vai olhar assim, com cara de nojo e falar, vem fazer o quê, né? Senta aqui, vou aplicar a cura em você. Ou o seu coração vai vibrar de alegria, porque alguém está sendo curado, porque você tem a solução para a doença dele. A alegria desse médico é o doente. Não porque o doente ama a doença, mas porque ele deseja resolver o problema daquela doença e confiou que você iria resolvê-lo. Satanás mentiu para nós, dizendo que Deus sente nojo em relação a você, só porque ele sabe que se você levar a sua miséria a ele, ele vai transformar essa miséria em graça, em misericórdia, em santidade. Eu já até ouvi algumas pessoas falarem, eu acho que eu já fui até longe demais, minha vida é muito errada, minha vida é muito torta.
Eu não consigo ir para a igreja porque olha o que eu fiz. Eu não consigo ler a Bíblia porque olha o que eu fiz. Sabe o que me parece isso? Parece com alguém falando assim: cara, eu estou muito sujo para tomar banho. Eu estou muito sujo para tomar banho. E na parábola do filho pródigo, o que é que nós vemos nessa parábola? Nós vemos que em determinado momento o filho percebeu que estava errado, né? E ele olhou para ele mesmo, viu que estava imundo, viu que estava sujo, roupa manchada, unha suja. O que foi que ele fez? Tomou banho, ficou limpinho, passou perfume e foi se encontrar com o pai? Foi isso que ele fez? Não. Ele foi se encontrar com o pai dele do jeito que ele estava. Com a roupa suja, fedendo, com a sujeira, excremento de porco. E o texto bíblico fala que o pai dele não teve nojo. O abraçou, o beijou, depois o limpou, o purificou e o transformou. Então, meu querido, não sei como está a sua vida hoje, mas eu quero que você saiba que você pode vir a Jesus do jeito que você está. Venha com seu cigarro, venha com seu álcool, venha com seus vícios. Ele é a solução para a sua vida. Venha a Jesus do jeito que você está. Ele vai te aceitar, sabe por quê? Porque você é a coisa mais linda que existe nesse mundo para Ele. Isso mesmo, você com suas imperfeições, com seu pecado, com essa angústia, com os traumas, com seus complexos, você é a coisa mais bonita que Jesus tem. Venha a Jesus como você está. É Ele quem vai te limpar, é Ele que vai resolver os seus pecados, é Ele que vai tirar essa dor. Então o Senhor está dizendo que as pessoas devem ir a Cristo como estão, com seus vícios, problemas e dificuldades. Corre para Ele, corre para Ele. Ele não está com o dedo apontado, Ele está com os braços abertos para te receber. João 17 tem um dos textos mais incríveis da Escritura. Vai ser projetado aí isso. João 17, 24, Jesus estava orando. E esse momento foi registrado por João. E no versículo 24, esse mesmo que está aí, nós vemos qual que é o desejo de Deus. Você sabe qual que é o desejo de Deus? Vamos descobrir juntos nessa noite qual que é o desejo de Deus? O versículo diz assim, Jesus falando: Pai, aqueles que me deste, quero que, ou seja, desejo que, anseio por, onde eu estiver, também estejam eles comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Preste atenção. O desejo do coração de Cristo, o desejo do coração de Deus, é casar com você. Mas, Rafael, onde é que está escrito isso? Onde eu estiver, também eles estejam comigo. Isso aqui é um pedido de casamento, meu querido. É o noivo chegando para o pai da noiva e falando assim: sabe, eu amo tanto a sua filha que eu quero morar com ela. Eu quero que ela esteja presente em toda a minha vida. Quero que ela faça parte da minha vida. Eu quero ela ao meu lado. Jesus está dizendo: Pai, eu quero eles, eu desejo eles. Me dá eles de presente. Você é o presente. Mas ele está falando dos perfeitinhos, ele está falando dos bonitinhos. Não, ele está falando dos pecadores, dos infelizes, dos amargurados, dos endividados, dos miseráveis, dos destruídos, dos abatidos. Ele está falando de mim, ele está falando de você. Ele está dizendo: Pai, eles são pecadores, mas eles são o meu presente. Eles são a minha alegria. Eles são a minha noiva. Ele quer casar com você. Esse é o desejo do coração de Cristo. Onde eu estiver, que eles estejam também. Isso aí é um pedido de casamento. E a pergunta que fica: você aceita esse pedido? Você aceita fazer uma aliança com Ele e passar a ter um relacionamento profundo com Ele? Deus, Ele não quer ser uma ideia bonita, Ele não quer ser alguém distante lá no céu.
Ele quer que a gente ande com Ele, lado a lado, todos os dias, em comunhão. Você entende isso? Ah, mas isso é tão difícil, a vida. A culpa não é da vida. Nós é que precisamos aprender a vivê-la na presença de Deus. Sabe por quê? Nós fomos criados por Deus e para Deus. A finalidade da nossa vida é amar a Deus e glorificá-lo para sempre. Então, meu querido, se você não viver assim, você pode ter tudo neste mundo, mas ainda assim vai sentir um vazio. Ainda assim você vai viver sem propósito e infeliz. Você precisa de Jesus na sua vida. É simples assim. Se você buscar Deus de todo o coração, você vai continuar sendo humano, tendo falhas, problemas, mas você vai viver uma paz que excede todo o entendimento. Você vai provar de um amor que é incondicional, que é renovador. E quem é que não precisa disso na sua vida? Saiba que Ele se importa com você. Se importa demais. Ele provou o seu amor quando morreu na cruz pelos seus pecados. Para fazer o quê? Para trazer você de volta à comunhão com Ele. Então saiba que você é uma pessoa amada. Saiba que você é querido. Mesmo que todos estejam contra você, Deus vai vir ao seu socorro e te amparar. Portanto, a decisão mais importante que alguém pode tomar é decidir se casar com Cristo. Entregar o controle da sua vida a quem é digno dela. E só Ele é digno. Deus, Ele não está decepcionado com você, sabe por quê? Porque você não é surpresa para Ele. Se tem alguma coisa que pode decepcionar Ele, é quando você sabe que precisa dEle, e mesmo assim você não entrega a sua vida a Ele. Se Jesus está decepcionado com alguma coisa, é quando você não reconhece que precisa dEle. Jesus estava decepcionado com os fariseus, com os religiosos, não é? que achavam que não eram pecadores, que achavam que não estavam doentes, que viviam uma vida de fingimento, enquanto que Ele disse: eu vim para os doentes. Então, se você reconhece a sua doença, vem. Qual que é o pré-requisito, Rafael? Sua miséria. Qual que é a condição, Rafael, para eu ser aceito? Qual que é o ingresso? Seu arrependimento. Reconhecer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu preciso de você. Esse é o coração de Jesus em relação a você. Ele quer casar com você e Ele quer fazer parte da sua vida. Certa vez uma mulher perguntou ao marido, aquela velha pergunta, né? Por que é que você me ama? Por que é que você me ama? E aí o marido dela respondeu: porque eu escolhi te amar. Inicialmente ela ficou meio triste porque ela esperava uma resposta mais romântica, né? Ah, eu te amo porque você é linda, porque você é maravilhosa. Mas depois ela pensou melhor e viu que a resposta do marido dela está correta, está certíssima. O casamento, ele é, em última análise, uma questão de escolha, de escolher um ao outro. E eu não falo escolher um ao outro somente no dia que você fica noivo, somente no dia em que você diz sim, mas é uma escolha diária. Quando você está casado com alguém, você está escolhendo aquela pessoa sobre todas as outras e você faz isso todos os dias. Assim também é com o casamento com Cristo. A base de todo relacionamento, seja terreno, seja espiritual, é o compromisso, meu querido. Compromisso. E de acordo com o dicionário, compromisso significa obrigação assumida, pacto, trato, acordo. E seguir a Cristo é justamente isso, uma obrigação assumida. Quando nós declaramos diante dos homens e para toda a sociedade que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, você está assumindo um compromisso, uma obrigação. Nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos de Deus e membros da sua família. Veja que quando a gente diz sim para Jesus, não é para sermos pessoas melhores, é para sermos pessoas novas. Ninguém deve ir a Cristo para ser uma pessoa melhor. A Bíblia fala em nova criatura, você vai ser transformado. Então você vai ser uma pessoa nova.
E essa transformação, vem com um compromisso que não pode ser da boca para fora. Precisa ser demonstrado nas nossas atitudes. Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é o nosso alimento diário para crescermos nele. Por isso nós devemos honrar esse compromisso que nós fizemos com Jesus. Porque não adianta dizer que seguirmos a Cristo se a gente não se relaciona com Ele, se a gente não o busca, se a gente não reflete a sua palavra em nossas vidas. Não adianta você querer se casar com Jesus se no dia a dia você não respeitar o compromisso que esse casamento exige. E compromisso exige ação, e toda ação vem com uma responsabilidade. Qual que é a nossa? Buscar o Senhor de todo o coração, negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz. Saiba que esse compromisso ele vai ajudar a construir a sua fé, a desenvolver o seu caráter. Por isso que precisamos tanto ter essa disciplina espiritual, sabe? Oração, leitura da palavra, obediência. Jesus quer casar com você, Ele quer te salvar, quer te redimir. Mas saiba que esse compromisso, como qualquer outro compromisso, precisa ser levado a sério. Tá bom? Então, já concluindo, eu espero que essa mensagem tenha abençoado sua vida, tenha mexido com você como mexeu comigo, que você possa crescer em Jesus, conhecer diariamente o coração dele, né? Sabe, mais uma vez repito, né? Ele está de braços abertos para te receber. Na verdade, eu imagino ele com o joelho no chão, te pedindo em casamento. E aí ele quer se relacionar com você. Ele quer ter um relacionamento profundo com você. E a partir do momento em que você falar, sim, eu aceito, honre esse compromisso. Saiba que ele está fazendo a parte dele, ele está honrando. Faça também a sua. Amém?